Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, meus irmãos amados, irmãos e irmãs. Hoje, 10 de setembro, vamos então caçar nossa Bíblia perdida. Estamos a um terço do mês da Bíblia. Cacemos nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. E Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de toda Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar e passou a noite toda em oração a Deus. Ou seja, a eleição dos 12 apóstolos, decisão central para a vida da futura igreja, da igreja que o Senhor fundou. A nossa igreja foi precedida por uma noite toda de oração de Jesus, sozinho perante Deus, o seu Pai. Mas como seria essa oração do Senhor? Do que se infere de sua vida, deveria ser uma prece cheia de confiança no Pai, de total abandono à sua vontade, de manifesta união à sua obra de salvação. Quão profunda a intimidade de Jesus com o Pai. Pai e eu somos um. Imaginemos Jesus em profunda intimidade com o Pai Celeste. Apenas desta profunda, longa e constante oração, sempre sustentada pela ação do Espírito Santo, o Senhor podia obter a força e a luz necessárias para continuar a sua missão de obediência ao Pai, para cumprir a sua obra de salvação dos homens. Com a eleição subsequente dos apóstolos, Jesus lhes dá a mesma missão que recebera do Pai. Ele envia os discípulos, ou seja, são chamados de apóstolos, palavra que significa aqueles que são enviados por Deus. E a igreja nasce daquela oração de Jesus ao Pai no Espírito, e que, portanto, é obra da Santíssima Trindade. Eis um convite para que toda a nossa vida de cristãos, meus amados irmãos e irmãs, discípulos de Cristo, esteja sempre submersa na oração e continuada por ela. A oração é o nosso combustível, a oração é nosso alimento, a oração é nossa força, é a força do cristão, é a oração a força do homem e a fraqueza de Deus. Nunca o homem tão forte, nunca o homem tão grande como quando se põe de joelhos. Nós temos um exemplo muito forte hoje, no santo de hoje, São Nicolau de Tolentino, que nasceu em Castelo de Sant'Angelo em 1245 e morreu na cidade de Tolentino a 10 de setembro de 1305.
cuja vida é marcada por singularíssimas experiências místicas e fatos prodigiosos, em parte confirmados no processo de canonização. Este processo foi iniciado 20 anos após sua morte e concluído em 1446, na qual foram declarados autênticos 301 milagres. São Nicolau Tolentino é invocado pelos que sofrem injustiças ou são oprimidos na vida e na liberdade, como protetor da maternidade e da infância, das almas do purgatório, que várias vezes lhe apareciam pedindo orações, e ele rezava a missa por elas, e logo depois lhe apareciam agradecendo, indo para o paraíso. Protetor da boa morte também contra os incêndios e epidemias. Foi um grande asceta, austero, fazer penitências, mas não excêntrico, rigoroso consigo mesmo, mas suave e delicado com todos. Ingressou na ordem agostiniana em 1269 em Tingoli. Após 6 anos de peregrinação por várias cidades, teve morada definitiva na cidade de Tolentino, onde desenvolveu seu apostolado principalmente no confessionário. Foi um grande confessor. Amadureceu na sombra a sua santificação pessoal, a obediência incondicional aos superiores, o desapego absoluto dos bens terrenos, uma modéstia profunda. Sob seu modesto hábito, o exemplar religioso teceu na humildade a preciosa trama da santidade, a ponto de fazê-los clamar na hora da morte: vejo meu Senhor Jesus Cristo, sua mãe e Santo Agostinho, que me dizem: bravo servo, bom e fiel. Ainda que nada aparecesse externamente das severas penitências a que se submetera, sabemos pelo testemunho de seus confrades que 4 dias da semana seu alimento consistia em pão e água, e nos 3 dias restantes nunca tocava em alimentos substanciosos como carne, ovos, laticínios e frutas. Reduziu o sono a 3 ou 4 horas por dia para dedicar o resto da noite à oração, como Jesus. Após longas horas passadas no confessionário, fazia visitas diárias às casas dos pobres, para os quais, com a licença dos superiores, constituíram um modesto fundo de onde tirava necessário nos casos mais urgentes para ajudá-los. Até os prodígios feitos durante a vida e, sobretudo, depois da morte, tinham o fim de aliviar a miséria humana. 40 anos após a morte, seu corpo foi encontrado incorrupto, que continua assim até hoje. Nessa oportunidade foram-lhe cortados os braços e das feridas jorrou copioso sangue. Impressionante. Seus braços estão conservados em custódias, em relicários de prata, desde o século XV. Os braços tiveram periódicas efusões de sangue, o que contribuiu para a difusão do culto de São Nicolau de Tolentino na Europa e nas Américas, onde tem grande devoção, principalmente nas Américas de língua espanhola. Os santos, meus irmãos, são de fato uma transparência do amor de Deus, porque Deus é admirável nos seus santos. Se algum dia destruíssem todas as Bíblias, os livros e também os registros, os arquivos digitais, poderíamos dizer que a Bíblia continuaria existente na vida desses homens e mulheres de todos os tempos, de todos os continentes, de todas as etnias e raças que viveram ao longo de todas as épocas, que foram o Evangelho vivo, a palavra de Deus em audiovisual, que com suas vidas, na vida consagrada, na vida matrimonial, como príncipes, reis, mendigos, crianças, jovens, adultos e idosos, viveram a palavra de Deus no seu dia a dia, em todos os estados de vida, casados, solteiros, viúvos, virgens. Ou seja, pessoas de todos os estados viveram a palavra de Deus e lavaram suas vestes, tornando-as brancas no sangue do Cordeiro. Pela intenção de São
Nicolau Tolentino, Santa Rita de Cássia, São Francisco, Santa Clara, de todos os santos e santas de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Continuamos agora com o programa do meu querido amigo Padre Marcelo Rossi. É com você, Padre Marcelo, até amanhã. Fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.